onde são utilizados solventes de polaridades crescentes, que é o hexano, diclorometano e acetato de etilo. Eles estão em ordem crescente, como eu disse, de polaridade. E depois, esse particionamento que eu disse, ele leva à obtenção de subfrações, que é a subfração Arrabídia chica hexano, Arrabídia chica de clorometano e Arrabídia chica acetato de etila, né? Como eu disse, a Arrabídia chica de acordo aí com a que ela foi fracionada. A fração Arrabídia chica de clorometano, ela é rica em flavonoides, e por isso ela é submetida ao processo de cromatografia em coluna aberta, com gel cefadex LH20 como fase estacionária e metanol como fase móvel, para se obter o pool de flavonoides, né, que são frações ricas em flavonoides. Então, aqui, como resultado da nossa etapa fitoquímica, a gente tem essas frações enriquecidas, né? E depois, eu botei aqui umas fotinhas das placas que depois de submeter, depois de a gente conseguir essas frações enriquecidas em flavonoides, a gente faz a confirmação dessas substâncias, do pool de flavonoides e do extrato bruto, a partir da cromatografia em camada delgada, que a gente usa uma cromatofolha de alumínio como fase estacionária e uma fase móvel, que é uma mistura de solvente, que é o cloroformo, acetona e ácido fórmico. E aí, como resultado dessa cromatografia, né, que eu botei aqui no nosso folhinha, aqui ela sendo revelada numa cabine de luz, a gente encontrou a presença de 3 flavonoides e uma antocianidina. Depois da nossa etapa fitoquímica, onde a gente obtém os nossos extratos, a gente começa com a nossa etapa farmacológica. A nossa etapa farmacológica começa pelo crescimento de pseudomonas aerogenosas em meio TSA, e depois essas bactérias são transferidas para o meio LB, onde elas ficam por 18 horas em uma estufa 37 graus. Depois, essa cultura vai ser centrifugada, tá? E o pellet de bactéria vai ser recolhido e vai ser ressuspenso em uma salina estéril, onde ela vai ser diluída em 10, 20, 30 vezes em uma placa de 96 poços, para ela ser lida em um leitor de placas. Depois disso, a gente começa a nossa experimentação animal com camundongos machos suís, e a gente inicia esse procedimento pela determinação da curva de sobrevida, que é feita pelo processo de inoculação intratraqueal das bactérias, né, em concentração de 1 vezes 10 a 7. Então, a gente induz uma pneumonia nesses animais, e a gente observou que eles começaram a morrer com 24 horas. Depois disso, é feita uma contagem de células no lavado broncoalveolar, que é o BAL, e no sangue. Aí, depois disso, então, nós começamos os testes experimentais com os animais, fazendo os tratamentos, né? Então, primeiro a gente vai começar falando com os animais que foram tratados com o extrato bruto da Arrabídia, depois, né, de já terem sido inoculados com as bactérias. Então, a gente tem aqui nos grupos experimentais o grupo salina, que é o grupo 1, que é um controle negativo, onde os animais eles não são infectados e são enchilados com 50 microlitros de salina estéril, justamente para ser um controle negativo da pneumonia. Aí, depois do nosso grupo 2, nós temos o grupo que ele está só infectado, né, com as pseudomonas aerogenosas na concentração de 1 vezes 10 a 7. O grupo 3, ele tem essa mesma infecção com a mesma concentração de PA, só que eles também são tratados com o extrato bruto da Arrabídia na concentração de 50 mg por quilograma. O grupo 4 também já sendo enchilado, já estando com pneumonia, só que sendo tratado com o extrato bruto na concentração de 100. E o grupo 5 sendo tratado com o extrato bruto na concentração de 200. Como resultado, né, em relação ao extrato bruto, a gente primeiro começa a falar das células periféricas do sangue. A gente vê que aqui, principalmente, se a gente for observar nos leucócitos totais, a gente vê aqui o grupo controle,
o grupo só infectado com as pseudomonas, o tratado com 50, na concentração de 50 do extrato, tratado na concentração de 100 do extrato e tratado na concentração de 200. A gente vê que essas duas últimas doses foram muito mais eficazes, e a dose de 50 foi muito pouco eficaz, porque ela não conseguiu reduzir tanto o número de leucócitos totais, e o mesmo comportamento a gente observa aqui nas células mononucleares e nos neutrófilos. Então, a gente vê uma redução bem significativa com o tratamento em 100 e 200, e uma redução quase nada significativa com o tratamento de 50 do extrato bruto da rabidia. Agora, observando nas células do BAL, a gente vê também o mesmo comportamento, a gente vê uma diminuição bem significativa com tratamento nas concentrações de 100 e 200, tá vendo? E quase nenhuma redução no tratamento na concentração de 50 do extrato bruto de arrabidia. A gente vê também na pneumonia, o processo inflamatório, né, causado pela pneumonia, é muito comum a observação do extravasamento proteico. E a gente também observou que o extrato bruto nas últimas 2 doses foi eficaz na diminuição desse extravasamento, né, que acaba culminando em um edema pulmonar. Então, as concentrações de 100 e 200 foram bem relevantes na redução dessas proteínas totais, e a redução com 50, com tratamento na concentração de 50 não foi nada relevante. O tratamento com as 2 maiores doses do extrato também foi capaz de diminuir de forma significativa o número de UFC, né, de colônias de bactérias no BAL de animais infectados. Agora a gente também começa os testes experimentais com o pool de flavonoides, né? A nossa fração rica em flavonoides. Então, para esses grupos experimentais, a gente também tem um grupo controle, que é o grupo salina, onde os camundongos apenas são infectados, ou não são infectados, desculpa. No grupo 2, a gente tem o grupo que são os camundongos infectados com APA nessa mesma concentração, de 1 vezes 10 a 7. E o grupo 3, que é o grupo que está infectado com PA 1 vezes 10 a 7 e tratado com o pool de flavonoide na concentração de 100 mg. O grupo achou que, como a gente viu resultados melhores nessa concentração aqui no extrato bruto, eles decidiram aplicar essa mesma concentração no tratamento usando o pool de flavonoides. Como resultado também, a gente vê que as concentrações de 100 mg foi muito eficaz na redução dos neutrófilos e não tão eficazes na redução de leucócitos totais e células mononucleares. Já no lavado broncoalveolar, a gente vê também que os neutrófilos também foram muito reduzidos, né? Mas as células mononucleares nem tanto, e nem os leucócitos totais. Então, essa concentração de 100 mg por quilo foi muito eficaz na redução de neutrófilos no BAL. Nessa avaliação também a gente viu que o pool de flavonoides também foi muito eficaz na redução de crescimento de bactérias no BAL. Como eu disse para vocês, o nosso esse estudo da Maria do Socorro, ele foi muito impactado por conta da pandemia, né? E com a manutenção das atividades remotas, o Cassiano, meu professor, ele foi propondo atividades alternativas para que a gente fizesse de forma remota. Então, como o nosso estudo, vocês podem ter percebido que eu não apresentei novos resultados em relação ao ano passado, porque a aluna Maria do Socorro, ela não conseguiu estar presente no laboratório para verificar novos resultados, né? Então, por isso, a gente fez atividades alternativas remotas. Então, a gente se encontrava semanalmente com um grupo de alunos do professor Cassiano, onde, inclusive, que esses alunos são alunos de pós-graduação, e a gente discutia e levava para apresentar artigos. Dentre essas semanas, esse aqui foi um artigo que eu apresentei, né, que é a alimentação com a ingestão de ácidos graxos saturados que promovem uma inflamação e resistência à insulina na síndrome do ovário policístico em mulher.
né? Então eu apresentei esse artigo e a gente também discutiu, além de toda semana cada aluno levar um artigo para discutir. E além disso também a gente está trabalhando num artigo de revisão sobre a indução de inflamação por ácidos graxos no sistema nervoso e no sistema cardiovascular. Então a gente está trabalhando aí na escrita desse artigo em inglês, então está sendo um grande desafio aí pra gente e muito interessante porque a gente faz levantamento bibliográfico e a gente conhece vários outros assuntos, né? Então, além de estar acompanhando de forma remota o trabalho da Socorro, eu também fiz essas outras atividades. Como conclusão, a gente tem que o extrato de Arabidopsis e suas frações em flavonoides foram efetivas na redução dos processos inflamatórios e na eliminação bacteriana de pseudomonas aeruginosa. E como eu acabei de dizer para vocês, a pandemia de Covid-19 teve impactos diretos no desenvolvimento do projeto. E por isso, o estudo não teve resultados atualizados, além dos já obtidos nos anos anteriores. Dessa forma, tais evidências contribuem para a validação terapêutica de Arabidopsis e denotam a importância de estudos mais aprofundados de caracterização das atividades e de seus mecanismos de ação. Então foi essa a minha apresentação, agradeço a todos pela atenção.